Os eventos narrados no vídeo de hoje têm início em um tempo no qual os ponteiros do relógio celeste marcavam a época de 10.800 AEC. O mundo ainda era um lugar frio, mas já não era mais um lugar tão gelado como nos milênios anteriores. As calotas de gelo haviam recuado em direção aos polos, enquanto as temperaturas no planeta estavam em franca elevação. As alterações nas temperaturas, verificadas ao longo dos 2 últimos milênios, haviam transformado drasticamente a superfície do planeta. Regiões até então férteis se transformaram em desertos. Em regiões onde antes haviam savanas, surgiram florestas. A parte do mundo onde hoje se encontra o deserto do Saara era então uma verdejante área de savanas. Áreas secas foram inundadas, na medida em que o mar avançava sobre as regiões costeiras. Amplas regiões que antes eram adjacentes às antigas bacias hidrográficas se transformaram, na medida em que os cursos d'água sofreram alterações. As manadas de herbívoros de grande porte, que figuravam como opções de caça para grupos humanos, perderam suas pastagens e desapareceram das regiões onde eram normalmente vistas. Da mesma forma, os frutos silvestres que alimentaram as gerações anteriores já não eram mais vistos. Essas condições extremas levaram populações humanas do Oriente Médio a empregar sua capacidade de adaptação para transformar radicalmente os seus hábitos. Nessa época, de 10.800 AEC, é provável que a população de seres humanos vivendo em todo o planeta fosse inferior a 1 milhão de indivíduos. No Oriente Médio, já haviam se passado alguns poucos séculos desde que os natufianos domesticaram os primeiros cães e desenvolveram as mais antigas e ainda rudimentares práticas agrícolas. O estilo de vida dessas populações ainda era seminômade, mas Abu Huraira começava a evoluir da condição de um assentamento temporário, utilizado sazonalmente ao sabor da passagem das estações, para uma comunidade semipermanente, habitada por caçadores-coletores cada vez mais sedentários. A parceria com os cães para caçar presas, que estavam cada vez mais difíceis de ser encontradas, e o nascente domínio sobre os ciclos de crescimento das plantas já fazia com que não fosse mais necessário percorrer grandes extensões para encontrar alimentos. Os natufianos eram a mais destacada população não só do Oriente Médio, mas de todo o mundo. Eles estavam na vanguarda das novas práticas mesolíticas e ocupavam desde as regiões mais ao sul do Levante até as áreas ao norte, às margens do Eufrates. A 3 ou 4 dias de distância, a noroeste de Abu Huraira, ficava a comunidade de Tel Caramel, que, a julgar pelos vestígios arqueológicos, era uma comunidade tão ou mais adiantada que Abu Huraira, embora os cientistas do nosso tempo não estejam muito certos sobre quem habitava essa comunidade. Mas as evidências indicam que seus habitantes também tinham algum domínio sobre as insurgentes práticas agrícolas e, assim como os natufianos, também deviam falar a língua nostrática. Os Montes Zagros, mais a leste, eram habitados por grupos da cultura zarzariana, os quais também deviam ser falantes do nostrático. Essa região montanhosa era uma área apenas esparsamente povoada, ao contrário do Levante e do norte do Crescente Fértil, que eram regiões mais densamente ocupadas. Os zarzarianos eram caçadores-coletores nômades que também produziam pequenas peças líticas para fins diversos, as quais mediam alguns poucos centímetros e apresentavam formas trapezoidais e triangulares. Os zarzarianos também tinham cães domesticados nos seus assentamentos e já utilizavam o arco e a flecha, cuja invenção é atribuída a eles. Os zarzarianos dos Montes Zagros, os natufianos do Levante e a incógnita população de Tel Caramel, no norte do Crescente Fértil, olhavam para a frente, impulsionados a buscar o que estava além daquele tempo. Eles representavam o ápice da inventividade humana, numa época em que a humanidade renascia no Crescente Fértil, imersa em tempos de profundas transformações e vivendo em um mundo que havia recém se libertado dos rigores glaciais, mas que ainda era castigado pelas rápidas transformações que ainda estavam em curso. O xamanismo figurava como uma experiência religiosa presente entre natufianos, telcaramenhos e zarzarianos. Suas práticas misturavam religião,
ciência e arte, as quais se fundiam em uma única busca, que procurava dominar o conhecimento sobre como operavam as forças da natureza e do saber espiritual, a fim de empregá-las em benefício do grupo. Nesse sentido, o xamã era o curandeiro e o pesquisador do mundo natural em que viviam. Ele era o líder sacerdotal, o narrador e o guardião dos mitos. Esse era o mundo dos nossos ancestrais por volta de 10.800 AEC, bem na época que tinha início a Era de Leão. Como se estivesse saudando o florescimento dessa nova era, de repente, nos céus de diversas regiões do planeta surgiram grandes bolas de fogo, e a sua aparição foi seguida por estrondosas explosões nos céus e fortes impactos na Terra. Muitas dessas explosões que aconteceram nos céus vaporizaram o solo e a vegetação instantaneamente. Na superfície do planeta, ondas de choque promoveram grande destruição, cujo raio podia alcançar dezenas de quilômetros, talvez centenas. A comunidade natufiana de Aburroreira foi destruída por uma dessas explosões. Era o cometa Clovis, um corpo celeste que entrou em rota de colisão com o nosso planeta e que se fragmentou ao entrar na atmosfera terrestre. Alguns desses fragmentos explodiram nas camadas da atmosfera, enquanto outros fragmentos só explodiram depois de atingirem o solo. Pontos de impacto aconteceram principalmente no hemisfério norte, embora o hemisfério sul também tenha sido alvo de colisões. Uma análise recente realizada em amostras do solo recuperado da escavação de Aburroreira, feita ainda na década de 1970, revelou uma surpreendente descoberta que foi publicada em março de 2020 e noticiada em diversos periódicos científicos. O extrato arqueológico mais profundo de Aburroreira guardava fortes evidências de que o assentamento havia sido atingido e destruído por um impacto de um cometa em uma época próxima a 10.800 AEC. A partir de análises desse material arqueológico, os cientistas chegaram à conclusão de que um corpo celeste entrou na atmosfera terrestre, explodiu e, fragmentado, aconteceu de algum dos seus pedaços terem atingido o solo de Aburroreira. Outros fragmentos que não atingiram o solo explodiram no ar, e cada uma dessas explosões, continuam os cientistas, tiveram a mesma potência de uma explosão nuclear. Segundo a equipe interdisciplinar que participou da pesquisa em Aburroreira, a explosão que se abateu sobre o assentamento natufiano vaporizou o solo e a vegetação instantaneamente, o que causou intensas ondas de choques que provocaram uma destruição completa em um raio de dezenas de quilômetros, de forma que Aburroreira teria sido atingida por uma dessas ondas de choque, quando foi então destruída. É provável que um ou outro grupo de habitantes desse assentamento estivesse envolvido em uma das suas longas e frequentes caminhadas durante o momento do impacto. Nesse cenário, é provável que eles tenham testemunhado à distância uma estrondosa explosão mandada pelos deuses. Nesse caso, é de se supor que quando esses grupos retornaram ao assentamento, eles devem ter ficado perplexos com o cenário que encontraram. Os mais diversos sentimentos devem ter invadido homens e mulheres quando eles colocaram os olhos sobre a Aburroreira e só encontraram destruição e morte onde antes havia uma vibrante e moderna comunidade mesolítica. Mas o fato foi que, de alguma forma, os habitantes de Aburroreira conseguiram sobreviver. E na sequência da explosão do cometa Clovis sobre o assentamento, a população sobrevivente se organizou, reuniu esforços e a comunidade foi reconstruída. O impacto do cometa Clovis foi um evento catastrófico de alcance global, o qual gerou súbitas e intensas transformações na superfície do planeta. Os locais que foram diretamente atingidos por impactos no solo ou por explosões na atmosfera foram totalmente destruídos. Por todo o planeta houve uma imediata alteração no nível dos mares e as regiões costeiras foram violentamente castigadas. Como consequência dos impactos, uma grande quantidade de detritos subiu para as camadas da atmosfera e obstruíram a passagem do Sol. Foi quando teve início o resfriamento do Dryas recente, uma intensa e brusca queda nas temperaturas por todo o planeta. No intervalo de tempo de uma única década, as temperaturas despencaram para os níveis glaciais dos milênios anteriores. Isso teria acontecido por volta de 10.700 anos antes da Era Comum, segundo os climatologistas.
As mudanças climáticas, geológicas e ambientais que vinham lentamente transformando a superfície do planeta ao longo dos últimos 3 milênios anteriores, agora tinham sido fortemente aceleradas. Se as espécies da megafauna estavam tendo dificuldades para se adaptar às mudanças climáticas observadas até então, a partir desse momento eles tiveram um processo de extinção precipitado. Se não foram as alterações climáticas prévias e suas impactantes consequências observadas ao longo dos 3 milênios anteriores, que levaram à extinção as espécies de animais de grande porte e as demais espécies homos além dos sapiens, então o cometa Claus foi o evento que fez isso acontecer. Essas transformações, que tiveram lugar na sequência de 11.000 AEC, marcaram o fim da última glaciação e foram tão intensas que as cátedras científicas do nosso tempo as assinalam fortemente. Foi nessa época que se deu a transição entre o período histórico do Paleolítico para o Mesolítico, época na qual se verifica a introdução das mais antigas práticas agrícolas conhecidas no mundo. Após infindáveis milênios, a fase paleolítica da saga humana chegava ao fim. Foi também nessa época que se intensificaram as extinções dos animais de grande porte da megafauna. As evidências arqueológicas demonstram também que foi por volta dessa época que entraram em extinção o homem da caverna do veado vermelho, que habitava as regiões ao sul da China, e o Homo floresiensis, o hobbit, que vivia na região da Ilha de Flores, na Indonésia. Yonaguni-jima é a ilha mais ocidental do território japonês, com uma área de 29 km² e uma pequena população de 1.745 habitantes, de acordo com o censo de 2010. No seu leito marinho, encontram-se diversas e surpreendentes estruturas rochosas de formatos incomuns, a profundidades que variam entre 25 e 100 metros, as quais parecem remeter a construções há muito esquecidas e submersas. Nesse sentido, marcas que parecem hieróglifos desconhecidos foram encontradas entre as estruturas submersas. Entre elas, há algumas em forma de pirâmide, outras em forma de grandes pilares, plataformas, escadas esculpidas e estradas formadas por grandes pedras. Uma dessas estruturas, em forma piramidal, apresenta dezenas de metros de largura por 30 metros de altura, com elementos que remetem às pirâmides da América Central, com 5 níveis de elevação e alinhamento com os pontos cardeais. Mas os cientistas ainda debatem se essas estruturas são artificiais ou naturais, embora seja cada vez menor o número de especialistas que acreditam tratar-se de meras formações rochosas naturais, na medida em que os estudos avançam. Pesquisas geológicas realizadas com a ajuda de mergulhadores e outros pesquisadores indicam que as estruturas são artificiais e que foram construídas em tempos anteriores ao fim da última glaciação, quando o nível do mar na região era bem mais baixo. As inúmeras formas geométricas presentes nas estruturas têm levado cada vez mais especialistas a acreditarem que ali, de fato, parece ter vivido uma civilização muito antiga e desenvolvida. Essa hipótese, contudo, é descartada pelos historiadores. Seja como for, quer Yonaguni seja formado por estruturas artificiais ou naturais, o fato é que tudo indica que o local foi submergido em algum tempo próximo a 10.800 anos antes da Era Comum. Como se também estivesse assinalando o momento que sucedeu ao fim da última glaciação e o ingresso na Era de Leão, os monumentos do Planalto de Gizé, no Egito, apontam por meio de análises arqueoastronômicas para uma época logo na sequência desses eventos. Mas o fato desses monumentos assinalarem essa época não quer dizer que os monumentos já estivessem sido erguidos nessa época. Quer dizer apenas que os monumentos assinalam essa época. Tradicionalmente, historiadores e egiptólogos posicionam a construção dos monumentos do Planalto de Gizé em uma época próxima a 2600 AEC. Contudo, nas últimas décadas, os geólogos vêm defendendo a hipótese de que a construção da esfinge aconteceu em tempos ainda mais remotos, em algum momento entre 5.000 e 10.000 AEC. Sem entrar no mérito de quando esses monumentos foram erguidos, o fato é que as 3 pirâmides do Planalto de Gizé alinham-se com a constelação de Órion, com uma margem de erro de 0,001%, quando comparadas com a posição dessas estrelas nos céus de 10.550 AEC. Nessa época,
a posição das pirâmides de Khafre, Kelps e Miquerinos se alinharam com as estrelas do cinturão da constelação de Órion. A teoria da correlação de Órion é uma hipótese arqueoastronômica que correlaciona a construção intencional das 3 grandes pirâmides do Planalto de Gizé de forma a coincidir com a posição das 3 estrelas centrais da constelação de Órion, conforme essas se encontravam nos céus noturnos do ano de 10.550 AEC. Essas 3 estrelas são conhecidas no Brasil como as Três Marias, ou Aunilã, Aunitac e Mintaka, nos catálogos de estrelas modernos. Essa mesma associação com a constelação de Órion, quando estendida a outras 2 pirâmides, construída por motivos desconhecidos a alguns quilômetros de Gizé, complementa a representação da constelação de Órion. Da mesma maneira, o leito do rio Nilo marcaria a posição da Via Láctea. A teoria da correlação de Órion, atualmente rejeitada pela maioria dos egiptólogos, foi apresentada em 1995 pelo escritor belga Robert Bauval. É relevante notar que essa data do alinhamento da hipótese da correlação de Órion, de 10.550 AEC, está muito próxima aos limites temporais de 10.500 AEC, que os geólogos estimaram como sendo a possível época de construção da Esfinge, uma estátua de pedra calcária que conta com uma cabeça humana, patas de leão, corpo de touro e asas de águia. A Esfinge está posicionada olhando para o Oriente, enquanto a linha do seu olhar acompanha a extensão do paralelo 30 graus norte. Se já tivesse sido construída nessa época de 10.550 AEC, a Esfinge estaria lançando o seu olhar para a constelação de Leão, conforme se verificou por meio de simulações celestes do céu daquela época. As pesquisas geológicas de vanguarda colocam em xeque nosso entendimento da história humana, enquanto os cientistas não se entendem sobre o tema. Seja como for, independentemente de quando esses monumentos foram efetivamente construídos, o fato é que os monumentos do Planalto de Gizé funcionam como os ponteiros de um grande relógio cósmico que apontam para a Era de Leão, para o ano de 10.550 AEC e para as constelações de Órion e de Leão, quer esses apontamentos tenham sido intencionais ou acidentais. Mas o fato é que natufianos, arzarianos, os habitantes de Tel Caramel e as demais populações do Crescente Fértil, os quais legariam as línguas, as religiões e os conhecimentos do nosso tempo, não pareciam estar muito interessados nessas questões paralelas. Eles estavam, na realidade, ocupados tentando manter-se vivos, enquanto levavam adiante a revolução agrícola e davam continuidade à expansão do seu modo de vida. Mas esses assuntos são tema para um próximo vídeo. Até lá! A cup of coffee in the morning, and I get the paper, I check the